né? Eu estou como professor, não com essa conta do Edu. Eu estou com o professor no SE. Então, eu vou mudar de e-mail aqui, ó. Vou para o e-mail do SE. Tá vendo? Eu não tive acesso ao Gmail. Porém, eu tenho acesso a todos os canais do Google, inclusive o Google Sala de Aula. Então, eu vou logar e vou entrar na sala de aula. Entrei na... Opa! Deixa eu mudar aqui. Vou aqui, ó. SE. Vou entrar na sala de aula, eu mudo. E aí... Pronto. Estou lá dentro. Ok? Então, essa é a ideia. Primeiro, entro no e-mail, procuro nesses pontinhos aqui, aonde está o Google Sala de Aula, aperto no Google Sala de Aula e ele já abre para mim aqui as minhas turmas com os meus alunos. Certo? Até que há alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam que eu falasse? Quer que eu repita como a gente faz para entrar lá? Foi. Robert. Sim? Robert. Tá ok? Tranquilo. Pode precisar de alguma... Se eu passar por alguma situação que você saiba que eu pulei, aí você me ajuda, tá bom? Por favor. Então, é isso. É entrar no seu e-mail, do seu e-mail, clicar naqueles botõezinhos que tem lá, né? A partir daí, você consegue acessar a sua sala de aula. Então, nós estamos aqui na nossa sala de aula, e a partir daqui, a gente vai entrar em uma das turmas. Vou entrar nessa turma aqui. Quando eu clico em cima da turma, que ela já foi criada pela escola, né? Ela tem aqui, ó. Isso daqui é o que a gente chama do mural, né? E dentro desse mural, eu coloco aqui alguns avisos para poder conversar com a minha turma, né? Pessoal, amanhã entre em tal caminho. Pessoal, coloquei uma atividade para ser feita. Então, isso aqui é o que a gente vê, né? Dessa forma a gente vê. O aluno, ele vai ver de outra forma. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu entrar como eu vou entrar aqui como... Deixa eu voltar aqui. Ó. Aqui eu como um professor. E aí eu posso publicar. Ó. A Patrícia publicou lá. Ó. Já estou com os resultados e tal. Então, aqui normalmente a gente vai colocando o que a gente quer, né? Sobre, por exemplo, eu posso colocar uma aula, né, do PowerPoint, posso colocar o link de um vídeo, qualquer situação assim, ó. A Paty colocou aqui o link de uma chamada virtual, entre outras situações, né? Agora, quando a gente vai fazer, o que eu falei para vocês foi o seguinte, quando a gente vai postar uma atividade para ser feita pelo aluno, fica mais fácil para o aluno a gente clicar aqui em atividades. E aí, ao clicar na atividade, a gente tanto pode fazer a atividade por aqui, por enquanto a gente não vai fazer, a gente vai só ver aqui, outro dia a gente pode se reunir para poder verificar como é que a gente faz a atividade por aqui, né, usando as ferramentas do Google, como eu posso pegar, por exemplo, alguma atividade já pronta e criar. Aí eu clico em criar, né, atividade, e eu busco essa minha atividade, eu mando adicionar, ó, eu boto um título para minha atividade, né, então, aula 2, por exemplo, né, coloco a instrução se eu quiser, e eu adiciono, e eu posso procurar no meu arquivo, ou posso colocar um link, posso colocar e é só arrastar o material para cá, e soltar, né, eu vou colocar e depois eu vou tirar, ó, faço o upload, estou subindo com o material, certo? E aí eu mando criar atividade.
criou a atividade. Tá vendo lá? Tá como aula 2. Oh, Robert, aí eu criei, eu mas... vou fazer uma pergunta sobre Sim, isso. pode falar. Deixa eu te falar, hoje eu fiz igualzinho você está Tá. fazendo, eu fui em atividade. Hum, Depois, no final, eu descobri certo. que eu posso clicar lá na turma e colocar a mesma atividade para várias turmas. Eu posso fazer isso? Várias turmas diferentes? Oi. Você tem que fazer o... Oi, Ah, tá escutando ou não? Você tá O escutando? Robert, Você tem que fazer o upload com o professor. o sim. Robert, Oi, tem algum outro caminho, Paty? Pode tem, falar. tem como mandar para várias turmas ao mesmo tempo, se for Eu a descobri mesma no final. atividade. Eu descobri isso no final, Ah, porque eu tá. fui turma por turma. Você Depois eu clica cliquei lá, no isso, Uhum. você segundo clica lá na ano. lateralzinha, tem um filtro, aí tem a opção de selecionar todas as turmas, aí ele Isso. manda ao mesmo tempo. Ah, eu queria saber isso, mas eu Ok. descobri isso só no final. Tá bom, Tem Aqui em outro obrigada. caminho cima? também, gente. Tem como reutilizar a postagem. Isso, ainda tem isso. Ah, é verdade. Você vai em É verdade. criar, Tem como reutilizar a reutilizar a postagem. postagem. Aí tem Uhum. como. Reutilizar a postagem. E aí você utiliza mesmo Isso, para várias turmas, né? exato. Correto. É por isso que é bom a Robert, gente ir fazendo juntos. Sim, pode falar, por favor. Por exemplo, cada professor tem a sua disciplina, né? Quando você entrou ali na página, tem as disciplinas. Quando você faz Uhum. dessa forma, entra em atividade, clica na atividade e posta, eu queria que a gente tivesse a certeza assim, que não vai ficar solto dentro da plataforma. Por exemplo, eu sou professora de redação, então eu gostaria de postar dentro do tópico de redação, porque quando a gente começou a mexer na plataforma, a gente viu que as primeiras postagens, elas ficaram Uhum. soltas. E aí, depois que a gente descobriu que, clicando no Certo. tópico, a gente conseguia, por exemplo, eu sou de redação, eu vou postar dentro de redação, porque pode acontecer também do Uhum. professor entrar em atividade e postar e a atividade ficar solta, né? E aí o ideal seria criar a atividade e postar Uhum. dentro da sua disciplina, para ficar mais fácil. Quando é que isso pode acontecer? O que a gente precisa fazer para que isso não aconteça? Bem, quando quando você me colocou aqui na aula, na experimental, eu tive um problema, porque o que acontece? Como eu tenho essas duas contas, eu não sabia qual era a conta que eu era o professor e como eu entrava como aluno. E aí, sempre que eu postava algum material, ela acabava entrando direto como um aluno e ficava realmente solta. Eu consegui somente logando com o SE. Aí tem que ver como o professor foi logado da turma para poder entrar e postar o material dele. Robert, não tem como, quando ele Ó, montar o sim, pode material, falar. colocar dentro do tópico, que é a disciplina dele? Tem aqui, ó. Vamos abrir aqui. Que aí, quando ele cria, aí tem lá nenhum tópico, criar tópico, ou coloca dentro do tópico já existente, que no caso seria a disciplina dele, né? eu fiz hoje, eu coloquei dentro da minha Sim, disciplina. Eu não coloquei naquele É, geralzão, não. Eu coloquei na minha é disciplina. que Lá aí você coloca, e você coloca dentro do seu tópico. e você depois Mas eu pode ir acredito lá, também que você depois pode ir lá e ok. É conferir. porque Entrar na turma aqui vai eu estar acho lá que ainda assim. não foram abertos, né, os tópicos, né? Ô, Robert, mostra aí como é que é o passo a passo Uhum. para Sim, pode postar falar. a atividade dentro do tópico. Por favor. Tá, então vamos lá. Então, aqui a gente tem, né, adicionar o tópico. Porque as turmas, elas estão criadas aqui, ó, porque eu só estou com o terceiro ano aqui, não é isso? E aí, Damiana, a gente vai ter que ver, porque aqui, ó, tem terceira série, terceira série, terceira série, mas ela não está dividindo qual a terceira série tá vendo? Se é o terceiro A, terceiro B, terceiro C. Tá vendo que tá com esse probleminha? Aí vai ter que pedir para rever isso daqui, tá bom?
E aí a gente tem que criar o tópico. Olha lá. Minha turma de matemática está criada. E aí eu vou postar aqui as minhas atividades. Ok? E aí ela vai aparecer no tópico de matemática. Vamos ver aqui. Sim, pode falar. Eu estou com a seguinte situação. Eu coloquei Pode até falar, estou Juliana escutando. hoje de manhã. Eu tenho acesso aos dois e-mails, tanto o @edu.se, que foi onde foi aberto as salas naquele período de teste, e quem abriu as salas foram os próprios professores, incluíram cada aluno, e hoje eu consegui entrar no meu @se, que tem todas as turmas completas, 40 alunos, 50 alunos. Só que lá ele não tem acesso com essas turmas que foram abertas pela escola. Então, pelo que você está lançando aí como terceiro ano, o seu não é o do acesso na escola. É o que a secretaria fez para você. Confere? Você entendeu o que eu falei? O que a Luciana está falando é o seguinte, por exemplo, tem professores que têm dois acessos. Tem professores que têm dois acessos. Tem professores que têm o @se e o @edu. Isso. Aí, por exemplo, quando eu fui incluir a Luciana, por exemplo, eu tinha o e-mail dela, que era, por exemplo, o @edu. Aí eu fui lá, convidei a Luciana como @edu. Só que a Luciana, por exemplo, ela tem @se também. Aí hoje ela estava me perguntando, Damiana, eu vou alimentar a minha plataforma pelo @se ou pelo @edu? Aí eu falei para ela alimentar a plataforma do que ela foi convidada e do que os alunos estão dentro. Não foi isso, Luciana? Isso, é porque, no caso, os lá do SE, as salas estão completas. Tem a matrícula de todos os meninos. Os nossos têm 18, 19, só que elas já estão divididas, os tópicos. Ô, Damiana, lembra aquelas turmas que estavam arquivadas? Deixa eu abrir aqui. Lembro. Que eu te mostrei? Pois é, eu desarquivei tudo. Só que agora foram criadas, aqui o Robert te mostrou, aquelas mesmas turmas que eu tinha te falado no início, eles jogaram agora de novo para a gente, completa, com todos os alunos, só que sem a divisão, igual estava que estava arquivado, sem a divisão de terceiro A, B, C, entendeu? É só olhar os alunos que dá para identificar qual é a turma. Mas foram essas mesmas turmas que estavam arquivadas no início. Aí ela chegou de novo agora para a gente. Eu vou ter que conversar com o pessoal lá da tecnologia, tá? E elas são boas porque elas estão completas, tem todos os alunos. Então, essas só aqui para em vocês... laranja, elas foram criadas pela escola. Isso. E essas as outras... pelo GDF. Isso. Eu vou... GDF, que estão, assim, com poucos alunos. O terceiro B, acho que só tem uns 15 alunos, se eu não me engano, nessa que foi criada pela escola. Essa que a gente recebeu agora estão completas. E eles recebem, porque eu tem que ver qual vai ser usada. Tá. E elas estão separadas por disciplina. Cada professor recebe a sua. Tanto que você vai olhar lá, professor, só está o seu nome. Então, eu vou fazer o seguinte. Realmente ela está completa. Gente... Não é, Robert? Olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com o pessoal lá da Regional da Tecnologia para ver o que eles me falam. Porque lá no início, quando só tinha o ensino médio mexendo na plataforma, quem criou as turmas fui eu e o Júnior. E aí, eu acho que agora eles estão mexendo mais, e aí eles estão fazendo algumas coisas e a gente não está tendo acesso, nem conhecimento, tá? Mas aí depois eu posto a informação no Zap, tá bom? Para vocês.
Ok. Ok. Vocês estão vendo aí meu computador, não estão? Vocês estão conseguindo ver? Por favor? Sim. Sim, né? Sim. Tá vendo aqui? Eu cliquei nessa Sim. primeira turma aqui. Quando eu vou em pessoas, tá vendo que todos os alunos estão aqui? Realmente, ó, todos os alunos dessa turma. Eu só não consigo ver qual turma é essa. É um terceiro ano, não sei que turma é essa. Se eles não conseguirem editar aqui para a gente colocar que turma é essa, uma solução que a gente pode ter é atribuir, a gente coloca um tema ou uma foto para cada turma. E aí a gente consegue, assim, determinar que turma seria essa. Ok? Ficando fácil da gente identificar se é a turma A, turma B, turma C. E aí Inclusive, a gente... dá para convidar o coordenador para a turma. Sim. Não, A gente pode vocês convidar. observaram Como faz isso, Robert? que tem como convidar o responsável? Quando Eu vi, você acabei colocou de... lá nos alunos, aí tem assim um convidar. ícone. Né? Eu também não Uhum. tive isso antes, não. Convidar responsáveis, exatamente. Hum. Então, a gente tem isso, e convidar aluno que seria aqui, né? Então, a gente tem essa possibilidade de colocar toda essa situação aqui e fazer. Agora, o que eu estava só repetindo para vocês, quer colocar alguma chamada para o aluno, coloca aqui. Mas se quiser fazer uma atividade para que o aluno veja, ou para que ele se organize melhor, aí você cria em atividade. Fica mais fácil, né? Mesmo porque depois eu posso até voltar a trabalhar com vocês e a gente pode conversar, eu, Patrícia, Cris e todos que estão aí que fizeram o curso, né? A gente pode também fazer a atividade por aqui, e por aqui a gente recebe a nota de cada aluno. Né? O próprio sistema, ele corrige e já atribui para mim aqui a nota. Então, essa nota vai ser aqui. E aí eu consigo configurar, e não é difícil, eu consigo configurar quanto que vale cada atividade dessa. E a gente consegue colocar essas notas aqui e entregar essas notas prontinhas. Tá bom? Mas a ideia inicial é essa. É entrar no e-mail, clicar no Google, lá no Google Sala de Aula, ou Classroom, dependendo da forma que está, acessar a parte que está lá no mural ou na atividade para poder postar a atividade para os alunos. Né? Então, inicialmente seria isso. Se a gente quiser fazer uma videochamada como essa aqui, há também essa possibilidade. Né? E aí a gente pode gravar essa aula e depois disponibilizar. Sim, pode falar. Sim. Oi, Cris. Uhum. Tudo Então, ótimo. a minha dificuldade é essa, realmente, de identificar a turma. Qual foi a solução que você encontrou? O que nós podemos fazer, em conjunto com os professores, ou a escola pode dar essa ideia, é, de repente, a gente mudar, no mural, a gente escreve a turma. A gente identifica que turma é essa e muda o papel de parede, estabelecendo qual é a turma. Deixa eu só mudar a conta. Espera aí, deixa eu mudar aqui a conta. Vou mudar aqui. Ah lá, tá aqui, né? Então eu vou clicar nessa primeira turma aqui. Tem mais professores aí do nosso... Deixa eu retirar essa atividade aqui. Depois eu excluo aqui. Não está aparecendo, Robert. Não, né? Eu vou colocar para... É porque eu esqueci de... Às vezes vou apresentar aqui. Vai começar a compartilhar. Começou já ou não? Começou, né? Sim. Sim. Não. Abriu, né? Ok. Não? Sim. Ok. Então, o que a gente pode fazer, de repente, é aqui, ó. A gente seleciona um tema e, de repente, pelo tema, a gente estabelece qual a turma, qual a cor de cada turma.
como uma padronização, né? Ou a gente pode até editar o mural para poder fazer a atividade. Eu não sei se ele vai deixar, permitir. Ele tem como permitir. Ó, vou selecionar. Vamos ver se... Aí, mudou. E aí a gente pode estabelecer cada turma com uma cor diferente. Porque eu não consigo aqui, eu acho que ele não me permite, como não fomos nós que criamos, eu acho que ele não vai permitir a gente editar a própria turma. Vai no configurações, Vamos ver. à direita. Eu acho que consegue lá. Será que a gente consegue? A gente consegue sim. Não, à direita. Aí. Mas aqui a gente consegue, ó. A gente consegue, aí a gente coloca a sala. Muito bom. Então dá para a gente fazer, fica mais fácil. Não precisa da gente ir até eles para poder colocar. Em configurações a gente consegue. Na engrenagemzinha, a gente vem aqui e coloca o terceiro. Eu não vou colocar que é terceiro A, porque eu não sei se é, tá? Então, só para a gente voltar. Então, a gente consegue, sim. Na engrenagemzinha, a gente consegue estabelecer que turma que é. Obrigada. Tá bom? Bom que a gente vai aprendendo junto também, né? Eu estou aqui também para poder aprender só algumas situações, tá? Bem, enfim. Essa primeira ideia seria isso, de fazer a aula, postar a aula, ou fazer a atividade e postar a atividade, né? Damiana, aí é contigo, se você quiser que a gente evolua um pouco mais para criar justamente essa sala de aula virtual aqui, gravar e enviar, ou se você quer que a gente faça isso num outro momento, como construir a atividade. Aí eu quero ver com o grupo o que eles estão precisando nesse momento, né? Então, assim, esse espaço hoje é justamente para a gente aproveitar, tirar as dúvidas. Por exemplo, olha, eu ainda não compreendi, ou eu estou precisando de uma orientação melhor. Então, o grupo agora que vai decidir. Se vocês acharem que está ok, que não precisa de mais nenhuma informação, não tem problema. Mas se tiver ainda alguma dúvida, se não ficou claro, se vocês quiserem, até o momento, se deu tudo certo, se quiser avançar, a gente pode avançar. Aí é com vocês. A Luciana colocou aqui que prefere como montar uma atividade. Pular essa parte de abrir sala. Damiana. Oi. Damiana, sabe que eu observei? Oi. Assim, eu não sei. Porque na época que eu... Tá ouvindo direitinho? Alô, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Tô. Alô? Aí, o que eu observei foi o seguinte, que eles explicaram lá a questão do formulário, né, na aula de ontem, né, com o André Rocha, explicaram como montava o formulário, mas não explicou como colocar isso na sala de aula. Por exemplo, que tem como criar a partir de lá, ou adicionar. Era interessante, né, colocar isso quando for montar atividade, porque às vezes você até sabe mexer no formulário, mas você não sabe como incluir isso na sala de aula. E na época que eu fui aprender, eu penei um pouquinho. Aí, Robert, se você quiser mostrar como é que coloca... Então, tá bom. Eu posso fazer de duas formas, né? Eu posso fazer direto na atividade, né? Ou eu posso fazer aqui pelo Google e depois anexar a atividade. Deixa eu apresentar aqui de novo, para que a gente possa ver aqui como é que a gente pode fazer. Então, vamos lá. Já está apresentando aí para vocês? Sim. Agora vai. Tá, agora vai. Ok. Então, a gente pode pegar lá, vamos entrar nas turmas. Deixa eu mudar aqui de novo, porque o meu... Bem, eu vou entrar aqui. Então, vamos à primeira turma. Eu tenho essa turma aqui, quero criar uma atividade, posso clicar aqui na atividade, né? Quando eu clico aqui na atividade 1, eu posso ver assim, peraí, é porque essa daqui eu já tinha
eu já tinha feito. Eu vou ver se eu faço outro aqui. Vamos voltar aqui. Bem, eu vou criar uma atividade. E aí existe essa possibilidade aqui, ó, fazer atividade ou atividade com teste, né? Se eu coloco aqui atividade com o teste, ele já abre para mim o próprio formulário. E aí eu posso, a partir daqui, criar o meu formulário. Então ele já, automaticamente, ele já faz essa possibilidade de eu criar o formulário. E aqui eu vou digitando e vou estabelecendo todas as minhas etapas ou as minhas questões, né? Acredito que como a gente vai mexer com o formulário, ela demora um pouco mais tempo para poder explicar todos os recursos que nós temos aqui, né? A gente pode deixar para um outro mecanismo. Eu vou mostrar para vocês agora apenas como que a gente pode criar direto o formulário para poder postar aqui no exercício. Então tem essa possibilidade aqui, né? A outra possibilidade vamos lá de novo. A gente está aqui, eu vou sair. Vou abrir uma turma. Então, eu vou pegar essa turma aqui. E aí, eu vou criar uma atividade, né? E essa minha atividade, a partir do momento que eu clico, eu vou adicionar. E aí, eu adiciono aquilo que eu fiz que está dentro de algum lugar, dentro de alguma pasta, né? Pode estar dentro da pasta ou aqui no meu computador, ou ela pode estar na nuvem, né? Que a nuvem, ela fica disponível aqui do lado para a gente ver. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá de novo. Aqui, ó. Eu posso criar aqui, ó, eu venho aqui nos meus formulários, clico no formulário, e aí eu pego qualquer um que eu tenha aqui, né, formulário sem título, atividade final, avaliação, tem uma série de posts que eu já tenho aqui, que eu poderia utilizar, e aí eu posso começar a fazer a minha atividade. A partir do momento que eu fiz essa atividade, ela já fica disponível para mim aonde? Ela fica disponível lá no meu material aqui, ó. Ela fica aqui, ó, dentro do meu Drive. E aí, na hora que eu criar a atividade que eu pedi para buscar, ela vai abrir o Drive, você clica em cima e manda anexar. Ó, tá vendo? Ó, aqui, ó. Aqui foi a que a gente acabou de trabalhar. Então, eu clico aqui e mando anexar lá. Vamos lá, na atividade. Adicionar. Ele está no meu Google Drive. Aí, recente, foi essa daqui. E aí eu clico em adicionar e ela já vai surgir ali. Então, existem esses dois caminhos. Ou eu crio atividade como teste, ou eu crio fora e depois eu busco. Certo? São essas duas maneiras de se criar a atividade e anexar a atividade. Que poderia não ser daqui, né? Poderia ser, por exemplo, uma atividade do Google, ou do Word, do Excel, qualquer situação assim. Correto? É isso. Entendido ou não? Foi muito rápido. Entendido? Ok. Mais alguém queria perguntar alguma coisa? Vamos aproveitar, sugar tudo o que a gente puder sugar hoje aqui dessa transmissão. Eu estou aprendendo com vocês, tá? É porque eu já uso há um tempinho menor, e aí o que eu posso usar, o que eu às vezes tenho de dúvida, eu posso partilhar com vocês. Eu posso tirar uma dúvida, Daniel? Sim, fala, Daniel, claro. Então, é uma dúvida que não exatamente tem a ver com a plataforma, mas ela tem a ver com como é que vai se dar a sincronização com
as teleaulas e as atividades que a gente vai postar na plataforma. Ou, entende, assim, se a gente vai ter, que a gente tem a liberdade, eu acho que é claro, de fazer, de repente a gente fazer um vídeo da gente falando alguma coisa, mas em relação à sincronização, né, das teleaulas com as atividades da plataforma, e também uma segunda dúvida, e aí é em relação à distribuição dos pontos de avaliação, como é que vai ser, até para a gente se organizar, né, em relação às postagens de atividade valendo nota. Uhum. Eu vou passar essa sua pergunta para os coordenadores e para a direção, porque eu acho que eles estão mais habilitados para responder a você do que a mim. Eu não sei se só comentando, a Lara hoje disponibilizou para a gente dentro do WhatsApp aquele conteúdo. Acredito que a própria Secretaria de Educação deva seguir aquele conteúdo pelas teleaulas, o conteúdo que ela disponibilizou para a gente. Acredito que seja isso, né? E a distribuição da pontuação, aí os coordenadores vão falar. Lara, passei a bola para você e para o André. Coordenadores. Eu acho que a da Lara caiu aqui. Bom, gente, enquanto a Lara e o André não comentam, eu vou fazer só um parênteses, né? Essa semana, a Lara e o André publicaram aí para vocês no Zap a programação da coordenação. Então, a gente quis começar hoje com essa questão da plataforma e as questões práticas, como é que tudo isso vai funcionar, o horário, o conteúdo, tudo, a questão de pontos, de nota, isso vai ser discutido essa semana durante as coordenações, tá? Eu sei que está todo mundo muito, assim, ansioso, muito preocupada, eu também estou muito ansiosa, eu estou muito preocupada, mas a gente vai comentando tudo isso durante as coordenações. A Lara hoje fez até uma abertura, né? Porque as dúvidas são muitas, né? Tanto para vocês também quanto para a gente. O que a gente tem até o momento vai ser divulgado uma programação de televisão, os canais, serão 4 canais. Até agora a secretaria não divulgou em quais canais seriam, a gente só tem até agora TV Justiça, e aí os alunos vão assistir a aula e os professores na plataforma vão estar colocando esse material referente àquele conteúdo, né? E vão estar também tirando as dúvidas e postando o material. A secretaria, depois da revisão do plano que eles tinham feito de volta às aulas, que eles colocaram que eles divulgaram para a comunidade dar uma olhada, eles foram muito... A reclamação foi grande, aquela história do professor só ficar como tutor. E aí agora, nesse novo plano que retornou, que está inclusive no site da secretaria, os professores têm essa autonomia de produzir o seu próprio material e trabalhar dentro da plataforma. O que não pode é fugir do conteúdo semanal. Então, aquele conteúdo que a Lara postou, lá já tem semana a semana, dia a dia. Não vai poder fugir daquele conteúdo, né? Então, aquela semana vai trabalhar sobre célula, biologia, por exemplo, né? Então, aquela semana, o professor vai entrar na plataforma e postar atividades, tirar a dúvida dos meninos. Se ele quiser fazer um vídeo para complementar aquele conteúdo que vai ser dado na televisão, ele pode. Só não pode fugir. Se aquela semana vai ser trabalhado sobre célula, o professor tem que entrar na plataforma e postar as atividades, vídeos que ele achar interessante. Se de repente ele quiser gravar e dar uma aula também para complementar o conteúdo da televisão, não tem problema nenhum, essa autonomia foi dada. Então, vai ser dessa forma. O que a gente tem no momento que vai ser, que a Lara já postou e que ela, de repente, o André vão complementar nas coordenações, o conteúdo semanal, né, o que vai ser dado dia a dia. O horário que a gente vai seguir é o horário da escola,
né? Então, por exemplo, vamos supor que quinta-feira o menino vai ter aula de célula, mas eu com aquela turma, pelo horário da escola, eu dou aula de biologia na segunda-feira, e a aula da televisão vai ser na quinta. Não tem problema nenhum. Você vai ter acesso, vocês já estão tendo acesso do que vai ser dado na semana, e vocês podem, na plataforma, estar trabalhando esse conteúdo, ou no mesmo dia que a aula for dada, ou depois da aula, ou antes até mesmo da aula ser televisionada, tá bom? Mas eu peço para vocês, até a sexta-feira, isso tudo vai ficar mais esclarecido durante as coordenações. A gente só quis começar hoje com a questão da plataforma, porque ainda tem muita dificuldade, né? E a gente está aqui tentando resolver da melhor forma, tá bom? Lara, André, vocês querem dar uma complementada sobre a coordenação dessa semana? Pois é, na nossa programação, para amanhã, a gente vai estar discutindo o calendário, que já está no site, né? Como eu falei, tudo que a gente está discutindo está no site, ou são informações que a direção havia recebido, e a Damiana colocou tudo no WhatsApp. Então, a gente não está sem nenhuma informação, né? Porque muitos professores me procuram, me ligam, e o sentimento que eu tenho, às vezes, é que a pessoa, o professor, não tem a informação, mas não é isso. A informação que a gente tem, vocês têm também. Então, não há motivo para se preocuparem, não. A gente começa agora, essa semana, para a produção de materiais. Os professores estão perguntando se já podem postar lá. Podem postar, né? A gente vai falar sobre essa postagem aí, porque a coordenação vai ter que ter acesso ao que vocês vão postar antes da postagem. A gente precisa conversar com isso daí, mas a gente vai ter momentos para isso nas coordenações, né? A gente tem lá no calendário, já está lá na secretaria, o conteúdo, tudo já foi estabelecido pela secretaria, né? A gente pode mudar o que está lá, né? Alguns professores perguntaram, eu queria trabalhar determinado assunto, né? O que eu estou colocando e conversando com os professores é que a gente não pode alterar, deixar de colocar o que está lá, porque um aluno do SED 2, se ele mudar de escola, por exemplo, ele tem que conseguir acompanhar o que está em outra escola. A secretaria sempre defendeu isso, né? Mas agora isso vai ser colocado em prática de forma mais forte. E a gente está na plataforma, tudo está na plataforma, tudo vai estar nesses canais de televisão, né? O material vai ser divulgado e as aulas vão ser dadas pelos professores. Então, a gente tem que seguir o que está lá, mas a gente pode acrescentar, né? A gente pode melhorar o que está lá. Por isso que foi dada abertura para os professores complementarem. Então, eu acho que a gente tem capacidade aí de fazer um bom trabalho e não se preocupar tanto, né? Tem professor muito preocupado, aí eu vou ficando desesperada lá com as mensagens do WhatsApp, querendo tranquilizar todo mundo, mas a gente vai caminhando aos poucos, né? Eu acho que a maior dificuldade agora vai ser encontrar os meninos. Como é que esses meninos vão acessar aí? Como é que eles vão conseguir acessar esses materiais que a gente vai produzir aí com tanto cuidado? Então, a gente tem que ir aos poucos mesmo, como o Wilson tem falado, a Damiana, uma semana de cada vez, né? O que eles colocam numa semana não é novidade para a gente, né? A Secretaria de Educação tem tido essa postura aí, então a gente tem que ir fazendo aos poucos mesmo. Professores regentes já vão acompanhando lá os conteúdos. Não sei se vocês perceberam, mas a partir da 16ª semana começa a repetição, né? Isso foi uma questão que muita gente tem me perguntado aí. É justamente nessa semana que vai acontecer a mudança de bloco, né? Exceto português, matemática e educação física. Então, a gente tem esses detalhezinhos aí. Então, aos poucos, nós vamos acertando as coisas, vamos conversando aí. Certo? Alguma dúvida? Acho que eu falei de... Lara, Daniel falando de novo. Aham. A gente já tem a listagem dos canais com a grade das aulas, com, assim, Nesse material que eu enviei hoje,
com os conteúdos, lá tem um horário. E eles falam que vai ser o horário da teleaula. Esse material que eu postei hoje é a segunda versão desse material. Então, lá tem um horário. E tem um horário dos 2 blocos, se você observar. Só que o seu aluno de biologia, ele vai estar acompanhando as aulas do bloco, né? Do bloco 1. A gente não tem ainda. Eu não tenho ainda esses horários. Tá certo? Galera, Eles ainda gostaria não de falar passaram uma para a coisa. gente, não. Pode falar, César. Posso? Pode. Bom, o que eu tenho notado, até fruto de uma live que o pessoal do curso G Suite falou para gente, o curso G Suite são 120 horas, o que estava sendo dado há 3 anos na secretaria. Nós estamos aprendendo ele em 5 dias. Então, a coisa mais normal do mundo é a gente não aprender quase nada, aprender o básico e começar a bater cabeça, formando turma, gerenciando alguma coisa, né? Então, realmente, não tem como exigir tanto assim da gente, porque é 5% no máximo do... 5, não, 10 a 20% do tempo exigido para fazer o curso direito, bem feito, né? Como a própria APS vem fazendo há outros tempos. Então, ao contrário da gente estar pouco informado, está muito informado, que tem muito tutorial sobre a mesma coisa, tem muita atividade sobre a mesma coisa, né? Então tá tendo algumas confusões, agora a gente tem 3 e-mails institucionais, então tá ficando esquisito, tá vindo muita coisa e a gente não consegue assimilar. A própria programação, né? A gente vai notar, acho que a Lara já falou, chega um momento que começa a repetir, né? Então, e tem alguns conceitos muito complicados ali naquele, pelo menos de artes, né? Eu não olhei todo mundo, mas o de artes tem coisa assim super aberta e conceitos meio complicados, né? Do tipo, as melhores artes brasileiras. O que é a melhor arte brasileira? Ninguém sabe o que é isso. Então, tem coisas meio complicadas aí que a gente vai ser difícil até identificar algumas delas, porque chega um turbilhão de coisas, chega uma programação enorme, um monte de semanas, dia a dia e tal. E aí a gente vai pegando um ponto aqui, outro acolá, vamos ter que corrigir, conseguir consertar esse bonde no andar, sem parar, né? A semana que vem a gente vai estar elaborando coisas, né? Quem já está desde 2017, 2018, que já está mexendo com isso, que veio de outra experiência, de outra escola, né? Que os que eu conheço veio de outra escola, a própria escola promoveu, chamou o curso lá para a escola e preparou. Beleza, mas a gente está meio... Fora quem já trabalhou em outra escola que já teve preparação, a gente está meio tateando ali. Tanto aqui que até a produtividade de hoje já foi meio assim, né? Um está ensinando para o outro, cada um está batendo cabeça. Opa, eu já bati a cabeça nesse lugar. Então, é um pouco isso, assim, a gente está meio perdido. Estamos perdidos porque a coisa não está organizada, e é difícil de organizar isso. Tanto tem coisa, a secretaria tem, por exemplo, todas as nossas atividades poderiam estar sendo feitas no G Suite, e tudo já lançado, o tempo de ver material, de responder coisas, está tudo, né? Tanto é que o pessoal da turma do G Suite, eles falaram, não se preocupe com mandar o negócio lá que a gente vai mandar para vocês. Né? A própria escola pode, né, checar, fazer a lista dessa própria chamada aqui e mandar, se for o caso, ou estabelecer o comprovante, né? E aí fica muito mais fácil que a gente ficar fazendo a lista, todo mundo reproduzindo a lista e dificulta, não sei o quê, assina, fotografa, cola. Então, e como tem vários caminhos, cada um vai achando um e todo mundo fazendo diferente, né? Sem contar que houve uma intervenção no currículo e acaba a autonomia pedagógica, né? Se alguém dá valor a isso, né? Vamos ter que ter uma discussão bem feroz com relação a essa coisa. Obrigado. Lara?
Lara, só para complementar aí o que o César está falando, eu cheguei agora depois, já, depois de quase 40 minutos, já que já tinha começado aí a live. Só me diz o seguinte: tudo que foi feito até agora foi perdido? Todas as anotações, todas as avaliações que nós fizemos, todas as pontuações que os alunos têm, né, todo aquele conteúdo diferenciado que nós temos aí no colégio, porque nós participamos de Olimpíada, de alguma coisa que nós damos conteúdo a mais, tudo aquilo foi perdido, a gente vai começar do zero. Não. No plano, eu estou formatando direitinho para vocês, eu queria depois que vocês apreciassem, ele vai ter um espaço lá para a gente colocar a carga horária que a gente já trabalhou. Se vocês entrarem lá no site da Secretaria de Educação, lá fala, quando fala do bimestre, do início e fim do bimestre, conta os dias que nós trabalhamos. Então, aquela pontuação que a gente tem lá, que você já tem, daquele mês que nós trabalhamos, vocês vão, cada um vai usar da maneira que já tem, dentro da sua disciplina, e a gente vai estar conversando também sobre avaliação. Nós, aí eu falo, nós, SED 2, não queremos que a nota fique presa somente a essas atividades entregues. A gente quer um pouco mais. Então, a gente quer fazer atividades interdisciplinares, a gente quer trabalhar um pouquinho o que a gente já foi usado. O que a gente não pode é de trabalhar o que está lá. Acrescentar pode, tá? Mas a gente não vai perder, não. Tudo bem, Lara. Obrigado. Gente, tem outro fator que as turmas com que eu tô só tem metade dos alunos, né? Eu estava pensando se a gente teria condições de, ao dar as aulas para metade da turma dentro da sala, a outra parte da turma poderia estar plugada nessa aula. Como é que a gente faria um sistema desse? Né? Que aí seria até interessante, os caras dentro da sala dialogando com aquele que está vendo pela televisão da sala de aula, por algum outro esquema. A gente, César, eu acho que as ideias, à medida que a gente for começando o trabalho, as ideias vão surgindo e a gente pode estar sempre aprimorando. Eu só vou pedir um pouquinho de paciência nesse momento, para a gente começar mais tranquilo, para que a gente possa engrenar. Depois que os alunos estiverem na plataforma, os professores conseguindo trabalhar direitinho, e a gente entender essa logística da televisão junto com a plataforma, não vejo problema nenhum nas coordenações da gente discutir outras possibilidades que forem melhores, né, que forem aparecendo, não vejo problema nenhum. A gente só precisa agora começar e ver se tudo vai dar certo. Por exemplo, o que a gente está fazendo nesse momento? 6 pessoas, né, a Tayana, o Ângelo, a Lilian, o Antônio Carlos, o Airan e a Tânia, eles vão, a partir de amanhã, até quinta-feira, entrar em contato com os nossos meninos, né, para a gente fazer uma filtragem e saber como é que está a questão do acesso deles. Por quê? Pelo WhatsApp, nesse período de suspensão das aulas, a escola vinha mantendo contato com os pais e passando todo o passo a passo, pedindo para que os alunos entrassem, pedindo para que os alunos começassem a mexer e a participar daquelas atividades que os professores já estavam postando, mesmo antes de ser obrigatório. E a gente viu que mesmo assim ainda tem aluno que não entrou. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai entrar em contato para ver qual é a dificuldade que os alunos estão enfrentando. Tem aqueles que vão falar assim, não, eu já estou entrando. Vão ter aqueles que vão falar assim, eu não tenho um computador, mas eu tenho um Zap. Então a gente vai mandar a atividade via Zap. E aquele aluno que não tiver nada, nenhuma condição de nada, a gente vai imprimir para que esse aluno possa buscar essa atividade na escola. Mas esse é o último recurso. Então, esse grupo de 6 pessoas, eles estão focados agora nessa ação, porque todas as possibilidades nós já utilizamos. Fizemos reunião via Meet com os pais, dia de sábado, fizemos reunião com os alunos, né? Convocamos os pais para que eles
pudessem mandar para a gente por e-mail as dificuldades que eles estavam enfrentando para acessar. Então, o Herbert, o João Batista e a Ludmila ajudaram muito a gente solucionando cada problema. Então, agora a gente vai buscar os meninos que ainda não acessaram e o porquê que eles não estão acessando. Né? É porque não era obrigatório? É porque eu só vou acessar a partir do dia 29, que é obrigatório? Então, a gente vai fazer essa última filtragem agora, né? Mas ninguém esperava por tudo isso, né? Então, eu vejo que está tendo uma força-tarefa aí de todos os lados. Se a gente for olhar o material que foi produzido, a forma como foi feita, é lógico que se a gente sentar numa coordenação, a gente vai enumerar uma série de situações aí que poderiam ficar bem melhores. Mas foi tudo feito em cima da hora, ninguém esperava, ninguém se preparou para tudo isso. E o que a gente tem nesse momento é essa orientação. Eu acho que a gente conseguiu, por um lado, ter um pouquinho mais de autonomia, porque o primeiro plano que foi divulgado, que vocês fizeram as sugestões, estava muito mais engessado. Agora continua um pouco, mas pelo menos os professores vão ter a liberdade de fazer as suas atividades, de, se quiser postar alguma coisa, que poste, porque no primeiro plano nem isso podia ser feito, né? E eu acho que nas coordenações que a gente vai fazer, mesmo que virtualmente, à medida que a gente começar, que os alunos estiverem na plataforma, que os professores conseguirem acessar a plataforma e produzir as suas atividades ali dentro, eu não vejo problema nenhum da gente estar reformulando e tendo essas novas ideias. Isso aí que você falou eu achei bem legal, viu, César? A gente só precisa começar com o básico para poder, em cima desse básico, ir aprimorando, tá? Damiana, o que todo mundo falou hoje, eu achei muito legal essa aula do Robert, porque foi justamente o que eu fiz hoje. Foi entrar, né, e quebrar a cabeça e tentar colocar atividade. Então, assim, eu acho que a gente vai aprender a hora que a gente precisar mesmo usar, e um ajudando o outro. Porque, assim, o curso, realmente, é fraco, porque é muita teoria e acaba que todo mundo fica cansado, né? Mas eu acho que é um ajudando o outro que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. É isso mesmo, Bom, Glaucia. outra preocupação... Cris. Posso falar, César? Pode. Gente, boa tarde. Então, só compartilhar rapidinho aqui algumas coisas. Primeiro, compartilhar, eu acho que dessa ansiedade, né, desse receio que a gente tem, porque é tudo muito novo, né, principalmente para algumas pessoas, outras já têm mais experiência, mas eu acho que, no geral, é novo para todo mundo. E eu concordo que, conforme a gente vai, né, colocando a mão na massa, a gente vai vendo, né, o que vai dar de certo e errado. Mas eu queria agora dar só uma contribuição. Eu acho que quem fez o curso Produção de Material Didático pode até também contribuir ou confirmar o que eu vou falar. O que eu entendi do final do curso? O curso ele nos propôs 4 desafios. E o que a gente tem que entregar como material é justamente uma atividade, né? Uma atividade pedagógica, escolhendo o ano que a gente trabalha, obviamente, e o conteúdo que esteja de acordo com o currículo em movimento. E a gente tem que entregar essa atividade agora, né, no final do... Só um instantinho, gente, que a minha bateria está acabando aqui. Mas eu vou continuar falando enquanto eu coloco aqui para carregar. Então, a gente vai entregar esse material pronto. E o que eu entendi? Eu acho que eu entendi isso e eu gostaria até que alguém confirmasse aí. O que falaram do final desse material? Que a secretaria vai formar um banco de dados... Rapidinho, gente. Pronto, conectei. Que a secretaria vai formar um banco de dados com esse nosso material, reservados direitos autorais, obviamente, da Secretaria de Educação.
Então, eu entendi que eu produzi um material, outro colega produziu, não sei quantos professores, milhares de professores, centenas produziram, e esse material vai ficar disponível para você vai dar uma aula, sei lá, sobre questão ambiental, se é de geografia, por exemplo, uma noite. Ele pode usar esse material que foi produzido nesse curso, obviamente, citando, né, que já é da própria secretaria, então isso é uma coisa que vai ficar reservada, né, ninguém vai poder fazer uso que não seja pedagógico, mas eu acho que é um alento também, né, nessa hora em que tudo está mudando, você poder ter um leque grande de material produzido pelos próprios colegas da Secretaria de Educação. Então, fica aí só uma coisa assim para tranquilizar um pouco, eu acho, né, nesse momento assim de muita mudança. Se eu estiver errado, foi isso que eu entendi. Quem fez o curso pode até dar um alô aí para ver se não foi isso mesmo que eles colocaram. Tá bom? Abraço, gente. Hoje eu estou fazendo aniversário, hein? Isabela. Tchau. Parabéns, Cris. Gente, a Cris colocou uma coisa interessante aí, ó. A gente está produzindo material, colocando numa plataforma e nós temos o direito autoral que é compartilhado com o governo, porque todo servidor público que produz um produto intelectual que possa ser monetizado de alguma maneira, seja na internet ou fora da internet, metade do direito é de quem fez, da pessoa física. E a outra metade é da pessoa jurídica que está dando sustentação para a gente. A não ser que a legislação tenha mudado, aí o Robert, que já é do meio, pode pesquisar ou já adiantar para a gente como é que essa coisa se dá. Porque isso é uma coisa que sempre acontece desde sempre que eu estou nessa secretaria, quando se fazia as edições com as experiências pedagógicas das pessoas, né? Então a gente sempre fica meio frustrado com esse negócio de, né, os caras não atendem bem o que foi a legislação, até o que era e muito menos o que está sendo agora. Espero que isso seja bem esclarecido para a gente. Obrigado. Isabela. Oi, gente. Então, que bom que a Cris tocou no assunto do curso, porque às vezes parece que a gente está assistindo sozinhos e não tá todo mundo fazendo o curso, todo mundo curioso e querendo compartilhar. E uma das minhas ideias que eu tive para minha atividade é dar uns 2 passinhos para trás e lembrar que, cara, se a gente está penando para aprender a mexer nessas coisas, imagina nossos alunos. Eu achei, assim, ignorância mesmo, que eu ia chegar no Google Classroom e ele ia ser intuitivo, porque a Google é maravilhosa, ela desenvolve um sistema para ser intuitivo. Gente, 10-0 do Google Classroom na gente, né? A gente tá penando para aprender. E olha que a gente tem internet boa, a gente tá tendo curso, e a gente tem uns aos outros para chorar. Tipo, às vezes a gente chora, eu não sei mexer nisso, vem um outro colega e fala, olha, é assim, 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 faz assim. Cara, e os nossos alunos? Eles estão sozinhos em casa, com a família, eu acho que eles não têm esse contato que a gente tem uns com os outros, e como que eles vão aprender a mexer no Google Classroom sozinhos, né? Porque eles são jovens, que eles são intuitivos e nasceram com o celular na mão, que eles vão saber mexer. Então, eu acho que, assim, a gente podia dar 2 passinhos para trás, e na primeira semana, realmente, pegar na mão deles e vamos fazer uma revisão do que a gente já estudou, e vamos aprender a mexer juntos nessa plataforma, porque senão a gente... Não, eles sabem. Eles sabem mexer? Eles estão fazendo curso? Não, é que eu estava até comentando, Isabel, desculpa, que eu tinha deixado ligado. Porque, infelizmente, eu não sei se vocês não participaram daquela primeira formação que era voluntária com o pessoal de Pernambuco. Não, participaram? Não. Foi muito, muito, muito melhor. Eu fiquei com dó de quem vai aprender a mexer no Google Class com o curso da EAP. Eu falava assim, gente, o pessoal não vai entender nada, vai ficar com uma visão péssima do Google Class, que não é real. Porque é intuitivo, é super tranquilo, mas, infelizmente, a metodologia não foi adequada. Foi. Eu te digo, porque eu aprendi sozinha.
O ano passado, porque não tinha papel, nem nada. Aí meu irmão me explicou o básico, pronto. Entendeu? Mas o curso não conseguiu mostrar isso. Entendeu? Mas Então, eu acho que, discordo. mesmo assim, eu aprendi Aí, muita coisa sozinha. Mas eu acho que os nossos Aí, alunos o não ano vão passado, aprender sozinhos. eu trabalhava com meninos, entendeu? E os meninos correspondiam, na sua maioria, muito bem até o ano passado. Eu, a professora Cristina, de biologia, acho que o Guilherme também, entendeu? Mas, infelizmente, eu concordo que, para quem fez só esse curso, a visão ficou distorcida. Entendeu? Aconselho procurar outros tutoriais, outras coisas. Outro conselho, assim, bem interessante. Montem uma turma teste. Se coloquem como aluno da turma, entendeu? E aí vocês vão fazendo as atividades e vão ver como que o aluno vai receber. E aí fica mais fácil de você orientar também, entendeu? O que eles têm dificuldade é mais de anexar arquivos. Eles têm dificuldade. Mas responder formulário, não. O formulário é mas super responder simples. formulário é uma coisa mais intuitiva realmente. Mas uma coisa que eu percebi, eu sendo aluna EAD, que eu fiz ano passado um curso EAD, a maior parte do curso é a gente tirando dúvida de como vai ser os critérios de avaliação, onde que é para inserir a atividade, até quais são os prazos. Então, essa primeira semana a gente tem que, eu acho, né, não sei se vocês concordam, que a gente tem que se estruturar. Não, mas aí é tranquilo, eu só estou falando a visão que vocês tinham, entendeu? Sim, mas essa visão, me desculpa, mas ainda acho que, por mais que o Google seja intuitivo em alguns pontos, eles vão ter dificuldades em alguns, porque não é claro para eles, por exemplo, eles vão chegar, a primeira coisa que eles vão ter, eu estou em 2 turmas, qual que eu tenho que usar? Porque a escola criou uma turma e a Secretaria de Educação usou outra. Então, assim, eles vão ter dúvidas com o Google, sim. E a gente, o curso da EAP mostrou que realmente a gente tem muita coisa para aprender ainda, porque tem muita coisa legal na Google. Tem como a gente fazer jogo, tem como usar quadro branco, tem como a gente fazer apresentação, tem como fazer formulário, tem como a gente fazer vídeo, tem como a gente fazer 1000 coisas. O que a gente vai fazer? O que a gente vai falar para os alunos? Vocês vão fazer isso, 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 vocês podem esperar isso e isso e isso da gente, porque senão a gente vai ficar só tirando dúvida deles, porque eles vão chegar muito confusos, muito sem saber o que vai valer nota. A pergunta certeza que eles vão fazer. O que vai valer nota? Quando que inicia e termina o bimestre, o semestre, né? Quando a gente vai ter prova, eles vão chegar cheios de dúvidas, e eu acho que a gente tinha que criar alguma maneira de fazer um fórum de dúvidas, fazer uma coisa mais estruturadinha para eles, um calendáriozinho. Não sei, mas eu acho que a gente tem que tentar. Mas esse calendário, até nós temos dúvidas, aliás. Né? Esse calendário, até nós, né? Convenhamos, nós não, mesmos e você viu que perdidinhos. tá assim. E tá assim, Isso semana aí X, semana 1, 2, 3. E na semana que tem feriado? Como é que a gente faz? Isso aí, A gente vai até ter eu que estou engolir perdida, o eu preciso de conteúdo em uma auxílio. Então assim, se a gente está em dúvida com o nosso calendário, imagina os meninos. E para a gente não perder metade do tempo que a gente tem com eles de tutoria, porque o que a gente vai estar fazendo, eu acho que é uma tutoria, vai ser tirando dúvida. Porque foi assim no meu curso todinho de pedagogia ano passado, todo mundo só entrava para tirar dúvida. As professoras falavam, gente, mas vocês já foram no fórum de dúvidas? Porque a sua dúvida é a dúvida de todo mundo. Então, a gente tem que começar a desenvolver neles metodologias de aprender à distância, que é fórum de dúvidas, para não fazer a mesma pergunta várias vezes, compartilhar os documentos direitinho com eles, fazer tutoriais para eles aprenderem a compartilhar, anexar, que você falou que a principal dificuldade é anexar, né? Tem muita dificuldade. É uma dificuldade que eu tive fazendo o curso do Classroom. Às vezes a gente terminava a atividade, e ele falava assim, mas você não anexou a atividade. Aí você ficava, ai meu Deus, eu tinha que anexar alguma coisa. Acontece muito. O termo devolvido, a gente tem que explicar para eles que o termo devolvido tá ok, porque senão eles vão achar, ai, devolveu minha tarefa, eu não fiz tarefa. E aí, e uma necessidade que as pessoas têm, que nós seres humanos temos, de fazer chamada. A chamada do Classroom nem valia e tava todo mundo louco para responder a chamada. Então, assim, acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso, nos alunos nessa primeira semana. É verdade. Bom, gente,
para a semana que vem, né? Vocês vão perguntar assim, o que a gente tem, o que a gente vai fazer? Valendo, vai estar a partir do dia 29, tá? Agora, semana que vem vai ser o nosso teste, né? Então, assim, a gente vai ver quantos alunos vão acessar essa plataforma, o que vocês vão estar produzindo na atividade, como é que eles vão receber isso e vocês vão estar interagindo com eles dentro dessa plataforma. Então, semana que vem é tudo experimental. Valendo mesmo, como nota, vai ser dia 29. Estão colocando muito aí a questão da coordenação, ser ou de manhã ou ser à tarde. E principalmente o pessoal aí de 20 horas, né? Na semana retrasada, a gente fez uma coordenação de manhã, junto com o pessoal da manhã e da tarde. E aí, no meu privado, algumas pessoas colocaram que teriam dificuldade para participar de manhã. Aí, quando foi para a gente fazer a programação dessa semana, a gente falou assim, então, vamos juntar todo mundo da manhã e da tarde no turno da tarde. E aí, já vi que para algumas pessoas também não ficou bom, né? Prefere de manhã. Então, assim, infelizmente, a gente não vai conseguir nunca ajustar um horário que dê certo para todo mundo. Vai ter sempre um grupo, algumas pessoas que vão preferir ou à tarde ou de manhã, e aí a gente tem essa dificuldade. Para o pessoal que é 20 horas, principalmente, né? Porque quando ele vai coordenar, ele acaba coordenando de manhã mesmo, junto com o período que dá aula, por exemplo, né? E o pessoal da tarde, também que é 20 horas, coordena à tarde, junto com o período que dá aula. Então, se a gente mexe em alguma coisa, sempre vai sair do lugar, nunca vai casar certinho, né? Mas a gente está nesse momento também se ajustando igual vocês, né? A gente também não tem todas as respostas, eu não tenho problema de falar que eu não sei, né? Mas aí eu vou atrás da resposta para passar para vocês. E esse ajuste das coordenações do pessoal de 20, a Lara e o André já estão ajustando para fazer da melhor forma, tá? A gente vai discutir o calendário, igual a Lara falou, amanhã, tá? E até o final da semana as coisas vão estar mais claras para vocês. Mas, assim, para todo mundo ainda tem muita pergunta. Por exemplo, quando a gente precisa acessar o aluno, até agora a Secretaria de Educação não disponibilizou para a gente um aparelho telefônico, nem uma linha telefônica. E ontem eu estava numa reunião e eu estava lá me esgoelando. Eu falei assim, tá, mas se a gente precisa acessar o aluno, como é que eu faço para ter o mínimo, que é um aparelho telefônico? E a resposta que eles me dão é trabalho colaborativo. Então, por exemplo, essas 6 pessoas que estão ligando para os alunos, todos estão ligando do seu aparelho, né? E o que a gente fez para orientar? Bloquear o número de chamada para que o aluno depois não tenha acesso ao número da pessoa. Agora, você vê, para uma coisa funcionar, para que a coisa dê certo, como sempre a gente tem que ficar pedindo a colaboração das pessoas, né? Infelizmente. Mas infelizmente e felizmente. Felizmente que eu vejo que os professores, como sempre, as equipes, as escolas, elas estão sempre buscando o melhor, né? Faz realmente pelo aluno, para que a coisa dê certo. Mas a gente ainda não tem nem o mínimo necessário para começar, como deveria ter, né? Porque na televisão aparece muito bonito, muito organizado, mas quando a gente vai ver ali no dia a dia, a gente vai tendo os entraves, mas é o que eu falo, a gente que trabalha em escola, a gente está acostumado sempre a dar um jeito e a fazer o melhor pelos nossos alunos, né? E fazer a coisa funcionar. Então, eu falo para vocês novamente, até sexta-feira as coisas vão ficar mais claras e a gente vai trabalhando para que as coisas fiquem mais tranquilas. É lógico que as dúvidas, elas vão aparecer as dúvidas vão aparecer à medida que a gente for trabalhando. E eu tenho certeza que a gente junto ali, a gente vai tentar fazer o melhor para resolver o que for possível, né? Tá bom? Dia 29, a Secretaria de Educação está prometendo que os alunos vão acessar a plataforma sem usar o pacote deles de internet.
Dia 22, a secretaria não consegue fazer isso ainda, porque eles estão fechando os pacotes, eles estão fechando tudo. Então, eles se comprometeram que dia 29, quando estiver valendo, o aluno vai acessar e o professor vai acessar a plataforma sem fazer uso do seu pacote de internet. Tá? Mas a questão da comunicação ainda, eles ainda não deram uma solução, eles estão pedindo trabalho colaborativo. Damiana, Oi, Daniel. então, é uma dúvida em relação à extensão do e-mail, o SE ou o Edu. Eu tenho o SE. Aí o Robert estava falando, será que eu consigo acessar os meus e-mails com a extensão SE lá pelo Gmail, ou eu tenho que entrar naquele site lá, CAS, não sei o que lá? O @SE eu descobri esses dias, quando as dúvidas começaram a surgir no grupo. Eu não sabia. O @SE, você só tem acesso pelo Outlook, que é aquele que você digita o CAS, né? Ele vai cair dentro do Outlook, você tem que seguir aquele passo a passo que nós divulgamos no grupo. E para que serve o @SE e o @Edu? Todos os dois e-mails, eles foram criados para a questão pedagógica. Então, tudo que a partir de agora que a Secretaria de Educação disponibilizar voltado para a parte pedagógica, o acesso do professor pela plataforma só vai poder acontecer pelo @SE e pelo @Edu. O @Edu, ele dá mais possibilidades para a gente. Por exemplo, o professor a professora Cristina de Biologia usava a plataforma dela. Aí agora surgiu a plataforma da secretaria. Quando ela usa o @Edu, ela consegue transferir tudo que ela tinha na plataforma dela, antiga, para essa plataforma da secretaria. O @SE não, ele só serve como esse meio de comunicação e para que você possa entrar na parte pedagógica da secretaria. Por exemplo, você vai fazer o curso da EAP, eles vão, para você entrar na plataforma e fazer o curso do G Suite, por exemplo, só entrou quem tinha o @SE e o @Edu. Quem tinha um outro e-mail não conseguiu acessar, né? Então, aí os professores estavam me perguntando muito, Damiana, como é que eu faço para ter o @Edu, por exemplo? É somente pelo 0800 200 626. Por um determinado tempo, quando as aulas foram suspensas, a secretaria suspendeu a liberação do @Edu. Então, quem tinha, permaneceu, e quem não tinha, só conseguiu fazer o @SE. Esses dias eu vi que a Cristiane postou que ela ligou no 0800 e conseguiu o @Edu. Então, eu acho que agora eles estão liberando. Mas o @SE, infelizmente, tem que seguir aquele passo a passo, que você acaba caindo lá no Outlook para você poder abrir a sua caixa de entrada. Tá bom, Daniel? Entendi. Mas o interessante é que, por exemplo, o Google Class, que é o Gmail, por exemplo, o Gmail também é da Google, né? E a gente, por exemplo, eu estou acessando o Google Classroom com meu e-mail SE. Então, por exemplo, eu acabei de abrir o meu Gmail logado na minha conta SE, e aí já tem umas mensagens na caixa de entrada, tem 2 mensagens da Google. Então talvez eu vou ficar acompanhando no próprio Gmail, logado com a minha conta SE, de repente chega, né? Eles meio que podem transferir, enfim, vou ficar observando. Tá, vamos observar Dani, então. Oi, amor. Dani. Oi. Então, hoje a Tânia me ligou e ela conseguiu por um outro sistema, ela até postou no WhatsApp, porque tem uma questão da barra invertida, mas a matrícula, né? Isso. E como chave de entrada, né? Só SEDF, tudo minúsculo, e os 4 últimos números da matrícula. Então, isso. Daniel, tenta entrar dessa forma. É aquele passo a passo que a gente postou, Cris. Lembra? A gente postou um passo a passo para abrir a caixa de entrada, sim. Porque muitos a gente não sabia, e aí alguns professores estavam perguntando no próprio grupo, né?
poxa, eu não consigo acessar a minha caixa de entrada, o que está acontecendo? Aí eu fui para uma reunião e aí eles me mandaram aquele passo a passo e a Lara divulgou. Mas eu posso colocar o passo a passo lá de novo, tá? Que aí o Daniel pode acessar. Às vezes ele acha mais fácil. Então. Às vezes o Daniel está achando mais fácil. E como eu estava com problema na minha senha, Oi, e como Cris. minha senha estava errada, aí o que eles fizeram? Eu liguei. Tá me ouvindo? Tô. Como a minha senha estava errada, aí eu tive que ligar no 0800 porque ele resetou a minha senha e me deu uma outra. Então pode ser o caso, né? Um caso também. Mas enfim, tem esses dois caminhos. Tá bom, eu posto lá de novo, tá, Daniel? Ou então eu mando só para você o passo a passo para abrir a caixa de entrada. Tá bom, ok, obrigado. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida, além de todas aquelas que nós já temos? Então, Damiana, boa tarde a todos. Então, Damiana, só para comentar, eu também estou tendo, né, a dificuldade, né, com acesso à caixa de entrada do e-mail, SE, né, e aí eu fiz aquele procedimento lá do Outlook, lá que você entra pela secretaria, servidor ativo, como vocês orientaram, e infelizmente, eles não liberaram ainda a entrada, eles só mandaram 2 e-mails, que é o que o Daniel falou, que é aquele e-mail, tá, bem-vindos, tal, da equipe Google, tal, etc., porém, não recebo nenhum. Só que eu constatei já até no WhatsApp, muitos comentando que quando eles abriram, não estavam recebendo, eu não lembro quem, e depois, quando abriu, veio lá mais de 300 e tantos e-mails, né, na caixa de entrada. Portanto, e que realmente antes não estava recebendo nada em relação aos alunos, e a gente recebeu mais de 300 e tantos e-mails referente aos alunos, aí até tu colocaste que é porque está compartilhado, né, o Drive, etc. Mas aí eu te pergunto, né, até eu fiz a pergunta lá no início, eu falei, Damiana, a Lara até respondeu que vocês estavam vendo na reunião como seria liberado essa questão aí do e-mail. Então, aí eu só para concluir, aquele procedimento que foi pedido para fazer pelo Outlook lá, pela página da secretaria e pelo servidor ativo, todas aquelas instruções eu já fiz, mas não foi liberado, né, então, até então eu não tenho acesso aos e-mails pelo SE, né, e até para a Lara eu encaminhei o meu Gmail pessoal novamente para poder voltar a receber os e-mails do Coderna Diurno, porque eu não estava recebendo, né? Então, aí, se você puder, envie novamente, mas eu acredito que seja o mesmo procedimento anterior, esse que você comentou, que você falou que ia enviar para o Daniel, né? Mas se você tiver como, assim, nos ajudar, assim, se tiver outra solução, porque lá no 0800 eu já liguei, já, entendeu, não conseguiram resolver, e já encaminhei até e-mail, né, aí lá direto para eles, e infelizmente não consegui, né, então... Eu acho que era isso que eu queria comentar. Agora, em relação às outras dúvidas, essas irão surgir mesmo, né, e a gente, questão de ir fazendo, né, para tentar ir resolvendo mesmo, né. Então, e eu agradeço aí pela atenção aí, né, de todos, né. Tá. Isabel, o único lugar que eles me pedem sempre quando o professor não conseguir acessar, seguindo o passo a passo do e-mail, da caixa de entrada do SE, eles pedem para o professor ligar no 0800. Eu já fiz, já. E aí ninguém lá conseguiu resolver para você? Aí eles falaram que eles iriam entrar em contato, não entraram, aí pelo e-mail, eu mandei pelo meu e-mail pessoal, né, o e-mail lá para eles, e até então ainda não recebi resposta, e até eu mandei uma cópia, até para o Coderna Diurno, acho que na época que eu mandei para eles, mandei também para o Coderna Diurno, que até comentei sobre a questão que eu tive problema, fiz as inscrições nos cursos, e eu tive maior problema para acessar 2 deles, né, era o Moodle e o G Suite, principalmente. Eu fui acessar, basicamente, ter início ao curso foi na quinta-feira, né?
Então faz até assim, me Isabel. atrasou na época. E eles não me responderam nada, né? Então, não deram Então retorno. vamos fazer assim, eles devem estar lá um pouco sobrecarregados, né? Porque Eu simplesmente é a imagino. rede toda agora ao mesmo tempo solicitando. Sim. Você passa para lá, então, o e-mail que você consegue acessar e que você Já recebe as passei. informações, tá? Ótimo, já E aí passei. tem que aguardar realmente uma resposta deles, porque tirando eles, não tem outra pessoa para resolver, tá bom? Então, porque assim, até já lá na plataforma eu havia inserido uma atividade e tal, e até eu fiquei pensando, se os alunos estão enviando por e-mail, seja respondendo ou enviando por e-mail do SE, basicamente eu não estou recebendo, né? Então, a partir da semana que vem, que se realmente eu enviar as novas, se não for pelo formulário, etc., teste, etc., se for as outras e eles devolverem pelo SE, né, eu não vou receber, né, porque eu não estou recebendo, né. Então, essa foi a minha preocupação mesmo, né. Tá. O Ebert está perguntando aí no chat a sua matrícula, que ele vai entrar lá. O Ebert é o que dá o suporte para a gente lá da escola, e aí ele está perguntando a sua matrícula para você colocar aí no chat para ele tentar resolver para você, tá bom? Tá bom, ótimo, então. Pode? Ok, muito obrigada, viu, Damiana, Ebert, pessoal. Pessoal, assim, mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Alguém mais quer falar, fazer alguma observação? Não? Então, eu queria muito agradecer o Robert, né, pela disponibilidade que ele, desde o início, colocou para a gente. A gente sabe também que tem uma turma aí que estava também desde o início se disponibilizando, né, a Cristiane, a Cristina, a Helena, a Patrícia. Então, eu só tenho a agradecer, né? Eu falo que quando a gente pensa que a coisa vai ficar mais difícil, sempre tem alguém ali para dar a mão para a gente, para ajudar. E é com esse espírito que eu acredito que a gente vai passar por mais essa situação, né? Eu tenho certeza que a gente é uma dificuldade, é um momento novo, mas eu tenho certeza que desde o início, como sempre a gente sempre apareceu alguém para ajudar, né? A Isabela também que nos ajudou com os questionários. Sempre que apareceu alguém ali no meio de uma dificuldade, quando eu achava que a coisa não ia para frente, sempre apareceu alguém ali para segurar e fazer a gente caminhar. Então, é com esse propósito, com esse espírito que eu quero encerrar hoje a nossa reunião, né? Sabendo que cada um sabe um pouquinho, cada um vai saber, eu tenho certeza, ajudar um ao outro. Como a gente viu hoje aí, né? O Robert estava à frente, mas sempre teve aí mais alguém participando hoje da nossa reunião, dando o auxílio e colaborando com o que cada um sabe, com o que cada um já aprendeu, tá bom? Lara e André, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, da minha parte é só, tá? Muito obrigada aí pela disponibilidade de cada um, né? Pelo comprometimento e disponibilidade de cada um, tá? Eu queria só terminar também, Damiana, agradecer aí o carinho de cada um, a paciência que estão tendo aí com a gente, né? E vão anotando as dúvidas aí, para a gente ir esclarecendo. São muitas. Meu caderninho aqui também já está cheio. Até amanhã. Pessoal, então até amanhã. Obrigada. Até amanhã, pessoal. Ó, só relembrando mais uma vez, quem precisar, quiser me chamar no privado ou quiser colocar lá no WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tenham de como postar, como anexar, formulário, qualquer coisa assim, o que eu puder ajudar, eu estou aí para poder fazer o melhor por vocês. Um abraço. Beijo, pessoal. Até amanhã. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Um abraço aí para vocês. Boa tarde.